de um outro barco, que é a Venezuela, e essa possibilidade de elevação de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela agora. Como é que você está avaliando a maneira como o Brasil se manifesta até aqui e o que tem de aparecer de preocupação para a diplomacia brasileira, para o posicionamento brasileiro, a depender da maneira como os Estados Unidos agirem ali no país venezuelano? Evandro, eu acho que vem alguma coisa pesada para cima da Venezuela. Hoje os Estados Unidos estão com ativos militares deslocados que custam $1 bilhão por dia. A retórica de muitos dos líderes americanos é uma retórica incisiva. Se fosse para apostar, eu apostaria para alguma coisa, enfim, alguma coisa os Estados Unidos farão com a Venezuela. Eu me lembro, por exemplo, de ouvir pronunciamentos, expressões, comentários de venezuelanos muito influentes que estão exilados, né, nos Estados Unidos e na Europa, do tipo, como é que os Estados Unidos às vezes se preocupam em intervir no Oriente Médio, em outras regiões do mundo, quando no seu próprio continente você tem uma situação tão grande, né? Então é curioso, né? Porque, por um lado, aparentemente você vai criar um track, né, uma via negociadora agora para a questão das tarifas, né? Supostamente é isso que saiu da reunião lá da Malásia. O que, se você negociar comercialmente, deixa de lado um pouco a questão política. Mas existe aqui do lado de fora um monte de questões políticas, ou melhor, de questões de relações internacionais, que podem repolitizar a agenda Brasil-Estados Unidos. Venezuela é um deles. Colômbia. Vamos lembrar que esses dias o presidente colombiano foi sancionado pela secretária de Tesouros, pelo OFAC, né, dos Estados Unidos. O próprio tema da relação Brasil-Rússia, Brasil-BRICS, né? Veja, um dos argumentos que os americanos utilizam para colocar um patamar de 50% nas exportações indianas para os Estados Unidos são as impressionantes compras de petróleo russo feitas ao longo desses últimos 2 anos. O Brasil é um grande importador, por exemplo, de diesel russo, né? Eu acho que tem uma chance considerável, né, do tema voltar a ser político, ou repolitizar a agenda comercial, por questões como questões com a Venezuela. E você entende que o Brasil já se posicionou em relação à Venezuela nessa última tensão? O que eu conheço, né? O que eu conheço é uma grande proximidade da esquerda brasileira, do lulopetismo, né? De figuras de ponta, né? Que estão ali no entorno, né? Alguns na alta cúpula, outros fora. Tem o PT, né? Muito favorável ao Maduro. Eu lembro até que houve dúvidas por parte não sei se sinceras ou não, mas dúvidas do governo brasileiro em relação às eleições mais recentes na Venezuela, né, que acho que todo mundo concorda não foram vencidas pelo Maduro, mas o PT diz que não, foram vencidas sim, que o Brasil deveria emprestar seu apoio ao governo de Maduro. Então, eu acho que o Brasil pode se colocar, essa administração petista pode se colocar numa posição de embaraço. Vai lá, Musa. Esse é meu ponto. Eu estive 3 vezes na Venezuela, e a última foi até produzindo um documentário político-econômico com relação a isso, foi em 2022. E a minha pergunta vai justamente nesse ponto, Trujillo. Será que, tirando o lado das tarifas, tá? Será que esse encontro entre Trump e Lula, pensando na instabilidade do próprio Trump, ou falta de previsibilidade, talvez, será que não teria sentido ele, de repente, suavizar uma parte da esquerda, seja americana ou latino-americana, para dizer, olha, estou aqui, me encontrei com Lula, gosto daquele papo dele, he's a nice guy, aquela coisa toda de sempre que ele fala, para conseguir avançar em um apoio maior, talvez na Venezuela, ou talvez na Colômbia, como de fato eu acho, assim como você, que vem coisa pesada aí para eles mesmo. Faz sentido isso? Ou... Eu acho que faz sentido, Bruno, mas o presidente Trump também, a depender do interlocutor, essas questões ideológicas, né, de apego à democracia, não são as mais importantes, né? Enfim, o presidente Trump tem uma relação muito próxima com vários países do Oriente Médio que tem oxigênio democrático muito rarefeito, né? Você consegue pensar em vários outros aqui, não quero ficar mencionando, mas que ele também, enfim, não é o véu democrático aquilo que mais necessariamente atrai. Ele aparentemente tem uma agenda que prevalece os temas de interesse sobre o tema dos valores, né?
Agora, no caso da Venezuela, você tem uma confluência das duas coisas, de valores e de interesses, né? Quer dizer, você tem toda essa agenda do combate de drogas, você tem um regime que é abertamente hostil aos Estados Unidos, né? Então, essa vai ser uma área em que o Brasil, a sua política externa, vai ter que agir com muito equilíbrio, muita sabedoria, para também não sair chamuscado. Troy, é interessante, né, como a economia mudou até o patamar de popularidade do presidente Lula. Em julho, ele obteve o seu pior patamar nos 3 governos.